Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre 10 jogadores que já foram convocados ou estão no radar da seleção brasileira que mudaram de clube nesta janela de transferências. Pode ser aqui para o Brasil, para fora, o importante é que o jogador seja relevante o suficiente para entrar aqui no assunto. Será que foi bom ou ruim para cada um deles? Quem chega com mais moral, quem vai precisar brigar por espaço? E essa janela é muito importante porque é a principal e praticamente a última antes da próxima Copa do Mundo. E antes de começar a lista aqui com os 10 jogadores, só um critério que eu utilizei aqui como base. Do 10º ao primeiro eu vou listar do menor valor para o maior valor. Pelo 10º é o Lucas Perry, goleiro que deixou o Lyon para chegar ao Leeds United da Inglaterra por 16 milhões de euros. Um valor assim relativamente expressivo para um goleiro e que demonstra também que o Leeds quer contratar um goleiro titular. Eu fui pesquisar sobre o atual titular do Leeds United, que é o Meslier, goleiro francês, e parece que ele não está muito nas graças da torcida e provavelmente vai ser vendido pelo Leeds United. E mesmo que não seja, não acredito que o Leeds pagaria esse valor por um goleiro que não fosse para chegar e ser titular. O Lucas Perry, para quem não sabe, foi muito bem pelo campeonato francês, jogou muito pelo Lyon, foi um dos destaques do time francês, e eu diria até do campeonato. Toda rodada o Lucas Perry sempre fazendo defesas difíceis. Defendi muito a presença do Perry na primeira convocação do Ancelotti, acabou que ele não foi convocado, e agora ele vai para um centro que é a maior liga do mundo, para um time que não é tão competitivo assim. Mas se você olhar para o lado de um goleiro, isso em determinado ponto é até positivo, porque ele vai ser muito exigido. Claro, ele também vai ter mais chance de falhar, de levar muitos gols, aqueles tais clean sheets, a gente vai ter que desconsiderar um pouco. Mas, como um todo, cara, eu acho que essa é uma excelente transferência para o Lucas Perry e para a seleção brasileira, porque ele, como eu disse, chega numa liga competitiva para um time que vai ser muito exigido. Então ele tem tudo para manter o nível e ser ainda mais falado na seleção brasileira. Nono lugar, Igor Jesus saiu do Botafogo para o Nottingham Forest, que pagou 19 milhões de euros pelo Igor Jesus. E só para dar como referência aqui, estou usando os valores que estão no Transfer Market, que é um site especialista, para ter só um padrão, né? Porque se eu for pesquisar em jornal, cada um vai dar uma coisa. Acho que o Transfer Market, para falar de valor de jogador, assim, especular, ele não é tão bom, mas para falar o valor da transferência, ele tem muitas fontes nesse sentido, então eu achei legal usar o Transfer Market como critério aqui para colocar os valores dos jogadores. Mas o Igor Jesus, vamos lá. O cara chega com muita moral depois do Mundial de Clubes. Acho que essa participação dele contra o PSG, por exemplo, vai influenciar muito na visão dos torcedores, do técnico, pra tipo assim, olha, esse cara aqui contra um grande time, ele já jogou muita bola. E não só isso, né? O Igor Jesus vem jogando muito bem. Ele teve um momento ali de uma fase nem tão boa no começo desse ano, né? Até porque o Botafogo demorou a engrenar também. Não é um goleador absurdo, mas o que ele entrega de jogo fora da área, de fazer pivô, de conseguir proteger a bola, de influenciar nos ataques do time. Acho que o Igor Jesus, ele chega para um time que brigou lá em cima no último campeonato inglês. E aí, só uma ressalva aqui em relação a essa transferência. O Igor Jesus chega para um time que tem um goleador. O Chris Wood, no último campeonato, eu até anotei os números dele aqui, na última temporada ele fez 20 gols e deu 3 assistências em 40 jogos. Para um atacante que joga no Nottingham Forest, é um excelente número, 20 gols e 3 assistências em 40 jogos. Então o Igor, ele não vai chegar com status de titular absoluto, acho isso muito difícil. Podem jogar juntos? Acho difícil também, porque se você pegar a última formação tática do Nottingham Forest na temporada passada, eles tinham mais jogadores de velocidade para acompanhar o Chris Wood, que é um cara mais pesadão, mais de área. Eu entendo que o Igor saia um pouco mais da área, mas ainda assim eu acho que é um ou é outro. O Nottingham se classificou para uma competição europeia, não vou lembrar qual que é agora de cabeça, mas o Igor vai ter minutos, vai ter chance de demonstrar. E assim, bola por bola, ele tem mais bola que o Chris Wood. A questão é, eles vão priorizar um goleador ou um cara que entrega mais jogo fora da área? Aí a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Me parece um bom destino, tá, sabe? É uma boa porta de entrada, é um campeonato muito competitivo, não acredito que o Igor vai chegar lá, por exemplo, vamos me surpreender muito se ele tiver mais que 15 gols nessa temporada. Acho que se ele fizer 15 já é... Porque geralmente os atacantes na primeira temporada na Premier League, eles têm um pouco mais de dificuldade, mas o Igor já é um cara mais forte, um pouco mais experiente do que outros atacantes que chegaram lá por último. Então assim, é uma transferência que me agrada em determinados pontos, mas que me deixa com o pé atrás em outro. E aqui eu não tô falando também, tá, gente? Tipo assim, o Igor Jesus nunca vai ser convocado, etc. Não, eu tô falando aqui de caras que estão no radar e que podem evoluir ou não, dependendo. O critério aqui, eu não tô nem falando, entrando no mérito se eles merecem ser convocados nesse momento ou não, beleza? Até porque o meu próximo nome aqui da lista é o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, que foi
para o Flamengo. É transferência de 22 milhões de euros. É mais ou menos essa linha que eu tô falando. O Samuel Lino ainda não foi convocado nem pelo Dorival, nem pelo Carlo Ancelotti, mas é um cara que é sempre falado, então por isso que eu coloquei ele aqui na lista. E sempre falam dele como lateral esquerdo, e eu acho que agora a galera vai parar de falar isso, porque desde a temporada passada eu falo, gente, Samuel Lino não joga como lateral esquerdo, ele é ala, é muito diferente, ele é muito mais um meia do que um lateral, porque o cara até pode jogar como ala e ser um lateral, caso, por exemplo, do Di Marco, do Carlos Augusto, lá na Inter de Milão, o Dumfries, eles são laterais, mas não era o caso do Samuel Lino. Ele fazia muito mais o papel de um meia do que de um lateral em si, mais defensivo. Não é a dele, assim, até marca bem, ok, mas não é um cara, assim, que tem como principal qualidade a marcação, longe disso. Ele chega agora pro Flamengo, ao meu ver, para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, tá? Tava olhando os números dele aqui, já teve temporada dele de 15 gols e 4 assistências lá em Portugal, que não é pouca coisa. No Atlético de Madrid, na última temporada, ele fez 4 gols e deu 8 assistências em 47 jogos, o que é um bom número também, tá? Para um meia, que não é assim... Ele foi titular em 29 dos 58 jogos. Então, assim, ele alternava muito entre titular e reserva, não era um titular absoluto, mas foi muito utilizado. É sempre falado na seleção brasileira. Acho que essa transferência pode mudar um pouco a visão, porque assim, é normal quando o cara vem pro Brasil e ele joga muito bem, a gente começa a falar um pouco mais dele. Mas ao meu ver, não muda, assim, pelo menos na minha opinião, a não ser que ele, assim, arrebente muito, assim, faça coisas que a gente, talvez com um pouco mais de responsabilidade ofensiva, né? Pode ser que o Samuel Lino se destaque muito e a gente comece a pensar nele. Mas a gente tem muito ponta para a seleção brasileira. Então eu acho muito difícil que o Samuel Lino se torne, em um ano, uma opção melhor do que as que a gente já tem sido convocadas, do que outros até que não foram. Então, não acho que muda muito o status dele. Pode ser que mude a percepção do público, mas ao meu ver, não vai fazer muita diferença em relação à convocação ou não. É o mesmo caso aqui do Luiz Henrique. Coloquei aqui na lista também, foi uma transferência muito relevante. O Luiz Henrique foi vendido pelo Olympique de Marseille por 23 milhões à Inter de Milão. Essa foi até na janela, assim, um pouquinho anterior, né? Janela lá de exceção do Mundial de Clubes, mas é um cara que se destacou muito no futebol francês, e ao meu ver é mais o meu caso do Samuel Lino. Só que o Luiz Henrique ele pode ser um pouco ao contrário, né? Ele pode recuar um pouquinho, porque a Inter às vezes joga com ala, pode ser que ele faça ala ali pela direita. Nos primeiros jogos, se não me engano, ele jogou mais como ponta mesmo, né, pela direita. É um cara que também pode estar no radar da seleção, mas que a gente já tem muita opção. Dá um salto, acho que isso é importante, ele vai estar num time mais competitivo, numa liga mais importante, provavelmente acho que ele vai ser titular na Inter de Milão, pelo menos vai ter muitos minutos, pode ser mais ou menos o caso ali do Samuel Lino, no Atlético de Madrid, não vai ser titular absoluto, mas com certeza vai entrar frequentemente. Mas de toda forma, acho que também não muda muito o patamar dele. É importante, legal a transferência dele para Inter de Milão, acho que poderia dar o salto mesmo, mas ao meu ver não muda tanto. Antes de falar o próximo nome, se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante para que o YouTube entregue esse canal para mais pessoas, esse vídeo especificamente. E se você curtiu o tema, seleção brasileira, jogadores, tudo, futebol internacional, brasileiro, se inscreva aqui no canal, que tudo que envolve a seleção brasileira a gente traz por aqui, análise, estatística, história. Muito importante que você faça as duas coisas para ajudar no crescimento do canal. O sexto aqui é o Wesley, que saiu do Flamengo para ir a Roma por 25 milhões de euros. E ao contrário das outras duas, essa transferência é muito importante para a seleção, porque o Wesley vinha sendo convocado, foi titular com o Dorival, e ele é a grande esperança para a lateral direita ao lado do Wanderson, né, em termos de potencial, e eu acho que ele escolheu um excelente destino, cara, assim, foi muito boa mesmo, assim, a decisão do Wesley. Claro que não é só a dele, né, mas o destino que o Wesley vai é muito bom, porque ele vai para uma liga competitiva, vai jogar competição europeia, vai para um time que terminou em 5º lugar na temporada passada do Campeonato Italiano, então vai disputar a Liga Europa, né? E assim, vai para um time que tem um técnico que gosta muito dele, que é o Gasperini, segundo fontes lá da Itália, o Gasperini gosta muito do jogador brasileiro, e além disso, ele vai jogar no esquema que provavelmente vai potencializá-lo ofensivamente, porque o Gasperini gosta muito de jogar com alas, então pode ser que a gente tenha mais um ala aí. Claro, para a seleção brasileira você pode pesar, mas na seleção a gente joga com 2 laterais, mas no caso do Wesley, que eu acho que ele já tá assim, maduro o suficiente em termos de defensivos, pode melhorar? Claro que pode, tem algumas coisas para evoluir, mas acho que ele vai para um time, para um país que não é tão difícil assim a adaptação, para um técnico que também vai trabalhar muito bem ele, então assim, um salto muito bom do Wesley, um excelente destino, gosto muito dessa transferência aqui. Ao contrário da próxima, que é o quinto aqui dessa lista, o Gerson, do Flamengo para o Zenit, 25 milhões de euros. Por que eu não gosto?
Bom, primeiro que a ressalva natural de todo jogador que vai para a Rússia, né? É um centro mais escondido, que não tem uma competitividade tão grande, e os times ainda, para piorar tudo isso, cara, os times ainda estão fora da Champions League. E aí, você perde até aquela comparação quando a gente tem jogadores enfrentando grandes times. A gente tinha, por exemplo, quando o Hulk foi para a Copa de 14, se não me engano, ele ainda estava no Zenit. Então você tem ali algum jogo ou outro que ele vai jogar contra alguns times mais relevantes do futebol europeu. Não é o caso aqui do Zenit. O Gerson vinha no melhor momento da carreira, ídolo do Flamengo, titular absoluto, com bons números, com boa adaptação ao modelo de jogo do Felipe Luiz. Então, cara, eu sinceramente, a não ser por motivos financeiros, esportivamente eu acho que foi muito ruim essa decisão pro Gerson. Naturalmente, as pessoas vão pedir menos ele na seleção e a gente não pode descartar que o clamor, assim, da população brasileira tem um peso na convocação final. Isso aí não adianta, assim. Claro que eu, aqui no meu papel de jornalista, eu não vou pesar isso, nem acho que o Ancelotti deveria pesar, mas a gente sabe que no final das contas isso influencia sim, o quanto o cara é falado na imprensa, na mídia. Acaba que o Campeonato Russo não tem transmissão, então até pra gente que acompanha os jogadores assim, e eu tento acompanhar o máximo possível, é difícil você ter uma comparação, uma análise muito fiel, porque você vai pegar ali de números, do que a imprensa russa tá falando, de melhores momentos, é difícil fazer uma análise muito completa, mas de toda forma a gente não pode descartar o Gerson. O Gerson vinha sendo titular da seleção, cara que tem qualidade, eu acho que nem precisa da gente falar aqui da qualidade que o Gerson tem, por uma posição que o Brasil também não tá assim, farto de jogador, que é esse camisa 8, né, que pode ser o Gerson é tipo um camisa 8,5, né, que ele não é nem um 8 assim, muito segundo volante, nem um camisa 10, pode jogar ali um falso meia direita, cortando pra dentro, fez a meia esquerda, é um cara muito versátil também nesse sentido, eu não descartaria ele de forma alguma, mas eu acho que a transferência não foi positiva pra ele, tem adaptação ao frio russo, ele já até jogou lá. Por outro lado, tem vários brasileiros no Zenit, mas assim, não é um destino que eu gosto muito. O próprio Rodrigo Caetano, que é diretor da seleção brasileira, já falou que, por exemplo, o Luiz Henrique, ele não foi convocado na primeira lista lá do ano, porque o Zenit tinha jogado pouco, e faz sentido, cara. Na convocação lá do Ancelotti, o Luiz Henrique tinha 2 jogos no ano. Do Ancelotti não, perdão, do Dorival lá no começo do ano. O Luiz Henrique tinha pouquíssimos jogos, então como é que você convoca o cara? Então, assim, não gosto muito do destino do Gerson, não. Quarto aqui agora, Andrei, do Strasbourg pro Chelsea. É uma transferência, assim, interna, porque é um empréstimo, né? O Andrei estava emprestado e só volta pro Chelsea. Eu tomei a liberdade de colocar ele aqui em quarto, fugindo um pouco aqui dessa ordem crescente de valores, porque os próximos 2 nomes são do Chelsea também. E aí eu já vou até antecipar aqui, porque eu acho que dá para fazer uma análise geral dos 3 nomes aqui. O Estevão, que saiu do Palmeiras para o Chelsea por 34 milhões de euros, e o João Pedro, que foi vendido pelo Brighton por 63 milhões de euros. Principalmente eu acho que aqui estão interligados o Andrei e o Estevão, e eu explico por quê. O Chelsea, claro que o Estevão pode ser titular, o Andrei também, isso aqui, não vou descartar essa possibilidade, mas vamos lá. O Chelsea tem 3 caras ali no meio de campo, né, que são indiscutíveis, Palmer, Caicedo e Enzo, inclusive os 2 melhores, 2 dos melhores volantes do futebol mundial hoje em dia são do Chelsea. Então o Andrei chega para uma disputa muito grande. Mas, vamos supor que, o Andrei tá jogando muito bem, e o Chelsea já jogou assim, vamos jogar com 3 volantes. Ok, o Andrei vai entrar ali por trás do Enzo e do Caicedo, dá para jogar assim tranquilamente. Só que aí o que acontece? O Palmer, que poderia jogar mais como um camisa 10 e abrir espaço pro Estevão na ponta direita, ele vai ter que ser o ponta direita. Por mais que seja um falso ponta direita, enfim, não vou entrar nesse mérito tático. O Estevão, para ser titular, ele teria que jogar pela esquerda. E a gente sabe muito bem, a gente viu no Mundial, que não é muito a do Estevão. Assim, pode evoluir nesse sentido, pode ser um cara, pode surpreender e jogar como ponta esquerda. Até, por exemplo, o Savinho, na base toda que ele fez no Atlético, ele era ponta direita, nunca tinha sido utilizado na ponta esquerda, mas chegou no Girona e ele jogou muito bem. Então posso estar sendo equivocado aqui? Posso. Dá pra jogar Estevão, Andrei, Enzo, Caicedo e Palmer? Pode, mas eu acho que é um pouco mais difícil. E aí vamos supor, se o Andrei fica de fora, o Estevão pode ser titular na direita. Então assim, eu acho que aí o Palmer por dentro, o Pedro Neto na esquerda. Então, assim, acho que um vai ter influência direta no outro, né? E o Estevão ainda chega numa posição que é exatamente a do Palmer, né? Que é o ponta direita que corta para dentro. Mas, mais uma vez, acho que dá para jogar os 2 juntos, o Palmer centralizado e o Estevão na direita, os 2 invertendo também, o Estevão por dentro e o Palmer na direita, assim como eu acho que dá para jogar o Andrei com os 2 volantes. Mas não acho que os 2 cheguem como titulares absolutos. Acho que o Andrei vai ter um pouco mais de minutagem nesse começo, porque já é um cara mais forte,
cara que já se destacou numa liga europeia. Sei que isso não deveria pesar, mas eu acho que, inclusive, já chegou antes, né? Já teve alguns minutos no Mundial de Clubes. Acho que por tudo isso, ele vai ter um pouco mais de minutos, pelo menos no começo da temporada. Já o Estevão, eu vejo que ele vai ter assim, eu imagino ele tendo muita dificuldade, assim como ele teve contra o próprio Chelsea, em termos físicos. E tô falando aqui repetidamente sobre isso, mas porque eu acho muito relevante que o Estevão ganhe um pouco de massa, ou então consiga proteger melhor a bola com outros artifícios, porque a Premier League é uma liga muito física, e lembro muito bem, por exemplo, do Richarlison, quando ele chegou na Premier League, todo magrinho assim, no Watford ainda, ele tinha muita dificuldade, ele era ponta esquerda ainda, cara. Nossa, ele contra os laterais, volantes, assim, ele tinha muita dificuldade, mas ele foi se sobressaindo, ganhando massa, conseguindo fazer gol de oportunismo e tal. Eu espero que o Estevão consiga evoluir nesse sentido também. Só que a gente falta só um ano pra Copa. Só pra fechar aqui as duas. Eu gosto da mudança do Andrei. O Andrei precisava dar esse salto. O cara destruiu na Premier League. Foi o cara com mais desarmes na Ligue 1. E ele vai pra um time que já tinha o passe dele. Não vai ser... Já tinha treinado por lá também. O Chelsea já o conhece muito bem. Acho que o destino do Andrei é ok. E eu acho que assim, pra ele ser o primeiro reserva do... Acho que ele vai ser o primeiro reserva do Caicedo. Tem o Lavia também, mas acho que ele vai ter mais minutos do que o Estevão. E aí o Estevão, cara, eu gostaria que ele tivesse ficado no Palmeiras, pelo menos por mais um ano, para evoluir, porque ali ele já era um cara consolidado e falta um ano para a Copa do Mundo. Se por acaso o Estevão não consegue se adaptar bem, a gente perde uma opção muito boa, né? Porque assim, vai entrar naquela discussão do Endrick, que eu sempre fico na dúvida também. Você vai pesar o talento, mas aí se o cara não estiver tendo minutagem, como é que a gente faz? Então, eu acho um destino um pouco arriscado pro Estevão, até porque o Chelsea já mostrou que não sabe trabalhar com jovens, tomara que com o Estevão seja diferente. E aqui, o João Pedro, cara, aqui eu tenho zero ressalvas, porque já chegou destruindo no Mundial de Clubes, vai ser titular absoluto, a diferença dele pro Dilep, pro Nicholas Jackson, é assim, nossa senhora, é absurda, muito mais qualidade técnica, já é um cara adaptado à Inglaterra, um cara adaptado à Premier League, acho que ele vai ter zero dificuldades para ser titular do Chelsea e, assim, acho que ele vai dar um salto, assim, que a gente já começou a ver no Mundial. Acho que a gente vai falar muito mais do João Pedro a partir de agora. Acho que é natural também, porque as pessoas começam a ver mais jogos dele, do Chelsea e, enfim, tô muito curioso para ver esse Chelsea em campo e tomara que com os três em campo, mas acho que o João Pedro, ele ganha muitos pontos aqui com essa mudança, acho que foi uma transferência muito boa. E para fechar, o jogador mais caro dessa lista, o Matheus Cunha, que foi vendido pelo Wolverhampton ao Manchester United por 74 milhões de valor absurdo, assim, quarta transferência mais cara dessa janela, chega após uma baita temporada pelo Wolves, chega para um time que vai jogar como ele já tá jogando no Wolverhampton, que é ele fazendo são dois meio atacantes por trás de um atacante, eu não imagino o Matheus Cunha, ele pode também fazer um segundo atacante, o Bruno Fernandes por trás, e aí mais um atacante na frente, o Zirkzee ou o Haaland, pode ser também, mas acho que ele vai jogar num esquema que o favorece, com um técnico que é muito bom, no Manchester United, que parece estar evoluindo, com o Ruben Amorim, chegou na final da Liga Europa, mas não tem como falar, né, cara? A brincadeira, o meme, que o United é um cemitério de jogadores, é só a gente olhar pro próprio Antony, por exemplo, que saiu do United e brilhou no Real Betis. O Casemiro chegou no United também, decaiu de nível. Claro que tem a ver com a idade também, mas enfim, o próprio Casemiro conseguiu se destacar na temporada passada e voltar para a seleção. Então pode ser que mesmo que o United vá mal, o Matheus Cunha se sobressaia em meio ao caos que é o Manchester United. Enfim, acho que aqui é difícil da gente avaliar porque o United é sempre uma incógnita. Ao mesmo tempo que foi bem na Europa League, foi um desastre na Premier League. Então é difícil da gente saber, mas o Matheus Cunha, assim como o João Pedro, já está adaptado à liga, vai ser titular absoluto do Manchester United, é só ele mostrar o futebol dele, que ele vai continuar sendo convocado e talvez até sendo titular da seleção. Enfim, quero saber aí sua opinião, quem você acha que se deu melhor, quem você acha que foi a transferência, que teve a transferência mais arriscada nesse último ano aí para a Copa do Mundo, deixa aí nos comentários. Se surgir mais alguma transferência relevante, eu vou fazer um vídeo provavelmente separado, que eu esperei aqui dar 10 jogadores para falar tudo de uma vez, e deixo aqui também a sugestão para você assistir ao vídeo. Lembra que eu falei lá do Samuel Lino, do Luiz Henrique, que é muito difícil deles serem convocados? Eu explico melhor nesse vídeo aqui, ó, que eu falo que tem mais de 10 opções para as pontas da seleção brasileira. Não se esqueça do like, de se inscrever. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.